Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula nós falaremos tudo sobre a função PROQV, beleza? Então vamos para a aula. Pessoal, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês poderem fazer o download dessa planilha aqui que nós estamos utilizando, beleza? Então vamos para a aula. O que é a função PROQV? A função PROQV é uma função de procura que procura valores na vertical dentro de uma matriz tabela e após encontrar esse valor, retorna os seus respectivos valores referente às outras colunas. Ficou confuso? Então vamos aqui para a planilha que vai ficar muito mais claro. Beleza. Aqui nós temos uma tabela contendo uma coluna com as cidades, estados e as respectivas populações dessas cidades. Aqui nós temos duas perguntas. Primeiro, vamos olhar essa daqui, ó. Qual a população da cidade de Campinas? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o texto Campinas dentro dessa tabela que se encontra aqui ao lado e retornar o seu respectivo valor referente à terceira coluna, que é a coluna população. Perceba que Campinas se encontra aqui, ó, na linha 15, célula B15. Campinas se encontra na primeira coluna, que é a coluna cidade. E população, que é o valor que nós queremos retornar após procurar o texto Campinas, se encontra na terceira coluna dessa tabela. Beleza, aqui nós temos uma variável, que é o seguinte: todo valor que você procurar dentro de uma matriz tabela necessariamente precisa se encontrar na primeira coluna daquela matriz tabela selecionada. Então, por exemplo, nesse caso aqui nós vamos procurar Campinas. Então, quando selecionarmos essa matriz tabela, Campinas precisa estar na primeira coluna dessa matriz tabela selecionada. O Excel sempre procura da esquerda para a direita. Procura da esquerda, encontra o valor e retorna os seus respectivos valores referente às outras colunas da direita. Vamos fazer um outro exemplo. Se eu estivesse procurando Amazonas, perceba que Amazonas se encontra na segunda coluna dessa tabela. Sendo assim, ele precisa se encontrar, se eu estivesse procurando Amazonas, ela precisa se encontrar na primeira coluna da matriz tabela que eu seleciono. Então, se eu selecionar aqui a primeira coluna contendo Amazonas, show de bola, eu vou procurar Amazonas e vou retornar os seus respectivos valores referentes às outras colunas. É sempre desse jeito. Beleza, então vamos utilizar aqui a função PROQV para retornar o valor da população referente à cidade de Campinas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é informar ao Excel que a gente deseja inserir uma função. Para isso, digitamos o operador igual. Agora escrevemos a função PROQV e vamos selecionar a função. O primeiro argumento da função PROQV é valor procurado. Nesse exemplo, o valor que nós vamos procurar é Campinas. Após procurar Campinas, após encontrá-lo, retornar o seu respectivo valor referente à população. Então vamos lá. Vamos escrever Campinas entre aspas. Por que entre aspas? Porque é um texto. Sempre que você escrever um texto dentro de uma função, precisa ser entre aspas. Beleza. Ponto e vírgula para ir para o próximo argumento da função. O próximo argumento da função PROQV é a matriz tabela, ou seja, vamos selecionar toda essa matriz tabela que se encontra aqui ao lado. Show de bola. Agora, ponto e vírgula novamente. O próximo argumento da função é o número índice de colunas. Ou seja, o Excel quer saber o seguinte: Bruno, após encontrar Campinas, que é o texto que você está procurando, dentro dessa matriz tabela, em qual coluna se encontra o valor que você deseja retornar? Esse valor se encontra na terceira coluna, que é a coluna da população. Então vamos colocar aqui o número 3. Beleza. Ponto e vírgula. O próximo argumento é procurar intervalo. Aqui nós temos duas opções. A primeira, verdadeiro,
e a segunda exata, que é a falso. Vamos considerar primeiro essa daqui, ó, que é falso, correspondência exata. Por que nós vamos colocar essa correspondência? Porque são valores exatos. Eu estou procurando Campinas, que é um valor exato, dentro dessa matriz tabela, e vou retornar população, que é um valor exato. Não é nada aproximado, são valores exatos. Beleza? Então vamos colocar aqui exato, correspondência falsa, fecha parênteses, Enter. Ou seja, o Excel procurou Campinas dentro dessa matriz tabela e retornou esse valor aqui, ó, 6.787.703. Vamos conferir? Campinas se encontra aqui na linha 15 e a sua população realmente é esse valor. O Excel trouxe o resultado correto. E aqui, se a gente quiser procurar de uma outra cidade, por exemplo, é só a gente vir aqui, ó, tirar Campinas. Agora vamos retornar o valor correspondente à Vitória. Vamos procurar Vitória e retornar o seu respectivo valor referente à população. Aperta Enter. Opa, a população da Vitória, né, da cidade de Vitória, é de 751.583. Show de bola, pessoal. Então, é simples, tá? Depois que vocês aplicarem, vocês vão ver que a função é simples. Pessoal, antes de irmos para a próxima pergunta, eu vou pedir uma coisa para vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, coloquem aqui nos comentários o que vocês estão achando, porque isso é muito importante. O seu feedback é muito importante para o nosso crescimento. Tudo bem? Beleza, bora lá. A próxima pergunta é: qual a classificação populacional? Qual a classificação populacional desse valor que se encontra aqui em cima? Opa, aqui a gente tem que mudar, né? Tá Vitória. Vamos colocar Campinas novamente. Campinas. Show de bola. Então aqui, ó, estava oculto. O que ele deseja saber? Aqui tem o seguinte. Nessa tabela, uma população de 100 mil pessoas até 1 milhão é uma classificação populacional baixa. Poucas pessoas. De 1 milhão até 5 milhões, média. De 5 milhões a 10 milhões, alta. E de 10 milhões a 100 milhões, extremamente alta. Ou seja, nós iremos procurar esse valor aqui, de 6.787.000, dentro dessa tabela e retornar a sua respectiva classificação populacional. Perceba uma coisa, nós não temos esse valor exato dentro dessa tabela aqui. Esse valor se encontra dentro de um range, dentro de um limite. Ele se encontra aqui, ó, entre 5.000 e 10.000. Sendo assim, não é uma correspondência exata. Ele é uma correspondência aproximada. Então, no último argumento da função PROQV, nós iremos utilizar a correspondência aproximada. Aqui em cima, nós utilizamos a correspondência exata, que é falso. Por quê? Porque Campinas se encontra exatamente como Campinas dentro dessa tabela aqui ao lado. Já 6.787 está aproximadamente entre 5.000 e 10.000. Beleza, então vamos lá. Novamente, igual PROQV. Seleciona a função PROQV. O valor procurado será a população, ok? Nós iremos procurar esse valor dentro dessa tabela que se encontra aqui ao lado. Então, ponto e vírgula. Matriz tabela, seleciona toda essa tabela. Ponto e vírgula novamente. Número índice de colunas, ou seja, nós queremos retornar o seu respectivo valor referente também à terceira coluna, que é a classificação populacional. Então, número 3, ponto e vírgula, e agora a correspondência será verdadeira, correspondência aproximada, porque não é um valor exato. Nós não iremos procurar aquele valor exato dentro dessa tabela, é um valor aproximado. Então, correspondência aproximada, fecha parênteses, Enter. Então, perceba aqui, a classificação populacional de Campinas é alta. Beleza? Se aqui a gente trocar novamente, em vez de Campinas, vamos colocar aqui, por exemplo, vamos ver uma outra aqui, São Paulo. Vou escrever São Paulo. População de São Paulo é de 10 milhões de pessoas aproximadamente, tá? Arredondando aqui. E a sua classificação populacional é extremamente alta. Por quê? Aqui na segunda tabela, extremamente alta se encontra
entre 10 mil e 100 mil. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que você pode utilizar a função PROQV. Resumindo, você procura um valor, que esse valor necessariamente precisa estar na primeira coluna da matriz tabela selecionada, e após encontrar aquele valor, você vai retornar os seus respectivos valores das colunas subsequentes, sempre da esquerda para a direita, onde que você pode utilizar as correspondências exatas para procurar um valor exato dentro de uma planilha, ou uma correspondência aproximada, que foi esse segundo exemplo que nós fizemos aqui embaixo. Tudo bem? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula e quais sugestões vocês têm para os conteúdos para a gente estar abordando aqui durante as nossas aulas. Tudo bem? Tamo junto!